Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário. E como é maravilhoso poder estar aqui novamente compartilhando com vocês mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações através dessa rica, viva, eficaz palavra. Queridos, essa palavra restaura. Essa palavra transforma, essa palavra ressignifica toda e qualquer história. Essa palavra tem poder, né? E hoje nós vamos compartilhar um testemunho lindo de uma vida ressignificada, de uma história, né, transformada pelo Senhor. E meus amados, aos olhos humanos, né, o autor desse devocional, ele não teria capacidade nenhuma, né, para ser o que ele é hoje, para ser um pastor, pai, né, para ser o escritor desses devocionais, para ser um homem generoso, bondoso, cheio do Espírito Santo, porque ele veio de uma situação muito, muito difícil mesmo, né? Eu estava ouvindo o testemunho e ele dizia que aos 7 meses de vida ele tomou a primeira surra, o pai dele chegou bêbado e pegou ele no berço, porque ele estava resmungando um pouquinho, a mãe dele contou a ele, o pai dele pegou e deu ele uma surra e a mãe não conseguiu impedir, né? E aquela mãe que já havia sofrido também 3 abortos devido à violência do seu pai, né? Esse moço era totalmente improvável, né, de sair desse círculo, porque ele veio de gerações, né, onde o bisavô dele era alcoólatra e violento, onde o avô era alcoólatra e violento, e o pai, né, depois que casou, também se transformou em um alcoólatra muito violento, né, e ele vivia nesse ciclo, né, queridos, onde todos os seus antepassados ali eram viciados, todos eles eram alcoólatras, né? E eles viviam naquela situação e causava muita dor e muito sofrimento a todos, né, que foram gerados por ele. Mas para a glória de Deus, o autor conheceu, né, este livro, essa palavra maravilhosa, o autor conheceu Jesus, né, o escritor desse devocional conheceu, teve um encontro com Jesus aos 13 anos de idade. E ali, queridos, a partir dali, ele começou a se aprofundar na palavra do Senhor. E durante um processo de cura, né, dos 13 aos 22 anos, ele foi curado de todas aquelas mazelas, né, todas aquelas malignidades, né, aquele legado geracional, aquelas maldições hereditárias. A pastora Tânia fala muito sobre esse assunto, né, de legados geracionais, onde via naquele ciclo, né, do bisavô, do avô, do pai, e terminou nele para a glória de Deus, porque olha o que diz a palavra aqui em Salmos 25, 12 e 13, quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir, viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Então, querido, esse salmo está falando, né, que o Senhor instrui, né, o que o teme. O que é temer ao Senhor, né? É respeitar, obedecer, ter reverência, querer cada dia ter mais ter compromisso com o Senhor, né? De estar orando, buscando ao Senhor através de devocionais, através de louvor, através de um estudo profundo na palavra, né? Então, esse que teme ao Senhor, como diz aqui Salmo 25, 12 e 13, o Senhor o instruirá no caminho que deve seguir e viverá em prosperidade, e seus descendentes herdarão a terra. Então, queridos, esse moço, né, o pastor Júnior Rostirola, ele foi instruído pelo Senhor de como ele deveria andar, o que ele deveria fazer. Ele não obteve instruções do pai sobre nada da vida, nada de bom, né? Ele só recebeu ali uma herança maligna, digamos assim, né, de seu bisavô, de seu avô, de seu pai. Mas essa história, né, começou a ser mudada a partir do momento que ele resolveu temer a Deus, né, que é obedecer, que é ter reverência
e a conhecer mais e mais do Senhor. Então a história dele foi transformada através desse encontro com Jesus. E só Jesus, queridos, pode transformar, né? Pode mudar toda essa história, né? Esse ciclo foi quebrado, né? Esses antepassados dele viviam num ciclo terrível, né? Uma malignidade terrível, difícil e de violência, né? O alcoolismo, a violência predominava nessa família e tudo dizia aos olhos humanos que aquele menino também seria um alcoólatra violento, mas esse ciclo foi quebrado, né? O nosso título de hoje diz assim: não ande em círculos. Se você está marcando, marque aí, meus queridos. Nosso título é Não Ande em Círculos. A palavra-chave é avance. E o Senhor nos convida a avançar nesta manhã, assim como esse mocinho, né, adolescente de 13 anos, encontrou a Jesus, começou ali com a sua caminhada com Cristo, teve sua cura, né, sua vida restaurada, transformada, ressignificada e avançou e tem avançado a cada dia. Nós também avançaremos em nome de Jesus, que seja quebrado todo ciclo de maldição da sua vida, das nossas vidas, toda maldição hereditária, tudo legado geracional, seja quebrado em nome de Jesus, né? E que nós possamos avançar, né? E viver de acordo com o que o Senhor, né? Recebendo as bênçãos que o Senhor tem para nós. Deuteronômio 28, né? Fala de muitas e muitas bênçãos que o Senhor tem para aqueles que o obedecem, mas também fala de maldições para os desobedientes. Então, queridos, que nós possamos ser obedientes ao Senhor e que esse Salmo 25, 12 e 13, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir, viverá em prosperidade e seus descendentes herdarão a terra. Né? Então a promessa do Senhor é que se nós o servirmos, nós o obedecemos, né? O amarmos em espírito e em verdade, Ele nos instruirá, né? E Ele nos instrui, meus queridos, Ele nos instrui através desta palavra, né? Que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, e Ele muda toda e qualquer situação e história. E a leitura diz assim: eu me vi na pele do esquecido, o jamais escolhido para times, vivendo à margem, sem perspectivas. No entanto, apesar das memórias dolorosas, sei que aprendi muito naquele tempo e apesar da dor que enfrentava, hoje Deus Pai usa a minha história de superação para abençoar outras vidas que já viveram ou vivem algo semelhante. O único capaz de transformar nossa vida é Jesus. Foi Ele mesmo quem mudou a minha. Passei a encarar as dificuldades de maneira diferente, à luz da Bíblia, entendendo que todas as coisas cooperavam para o meu bem e que cada tribulação poderia se tornar um grande testemunho que glorificaria ao Pai. O mundo oferece muitas soluções para os nossos problemas, mas apenas um encontro real com Jesus é capaz de transformar para sempre a realidade de uma pessoa, de uma família e até mesmo de uma geração. Olha, queridos, olha o segredo, né, que existe dentro dessa palavra, o segredo de uma vida abençoada e próspera, que pode mudar nossa vida, não só as nossas vidas, mas a vida da geração, de toda uma geração, né? Independente das dificuldades que você enfrenta, a solução continua sendo Cristo. Ele é o único capaz de fechar feridas, curar qualquer doença e mudar realidades. Com Ele, não mais andamos em círculos, mas caminhamos em direção a um futuro transformado, repleto de amor, graça, alegria e paz. E todo o passado é esquecido, né? A palavra em Filipenses 3,13 diz, né, que nós devemos olhar para o alto, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo-me olhando adiante, olhando para o alto, olhando para o alto. Em Hebreus 12:2 fala, olhando para o autor, né, e consumador da nossa fé, que é Jesus. Prossigamos, queridos, em conhecer e querer conhecer cada vez mais esse autor consumador da nossa fé, que é Jesus,
prossigamos olhando para frente, adiante, esquecendo das coisas que para trás ficam, né? Esse mocinho, ele virou a página, né? Através da palavra do Senhor, dos ensinamentos, ele conseguiu perdoar, liberou perdão para o pai dele. Ele disse que nunca tinha sido carregado pelo pai dele, né? Que aos 14 anos, quando o pai dele faleceu, foi que ele tocou o pai dele no caixão. Então, meus queridos, ele tinha muita dor, ele tinha muita mágoa, ele tinha muitos sentimentos ruins por tudo aquilo que ele viu a mãe dele passar, que eles passaram, ele e os irmãos, com o pai, mas ele liberou perdão através desta palavra maravilhosa que nos ensina como viveremos, como viver, né? Como diz aqui o Salmo 25, ele o instruirá no caminho que deve seguir. Então o Senhor tem tudo aqui, passo a passo, como devemos viver, como devemos nos comportar, que nós devemos perdoar, independente de toda e qualquer situação que a gente tenha passado, tenha sido afligido, né? E para a glória de Deus, esse autor conseguiu, né, através da palavra do Senhor, quebrar esse ciclo, né? Não andar mais naquele círculo terrível de vício, de alcoolismo, de violência. E hoje ele é reconhecido como um pai maravilhoso, bondoso, generoso, né? Hoje ele é casado, tem 2 filhos, o filho dele tem 20 anos também, já é casado, e ele constituiu uma família linda, maravilhosa, quebrou todo esse legado geracional terrível, né? Que ele recebeu ali dos seus antepassados. E o Senhor escreveu uma nova história, né? Hoje o filho dele, dando um depoimento, disse que o pai dele é uma referência de pai, que o pai dele é o orgulho da vida dele, né? A referência de vida dele é a bondade, generosidade, né? O homem de Deus que o pai dele se tornou. E louvado seja Deus, o Senhor é poderoso para mudar, ressignificar toda a história. E meus amados, que o Senhor possa mesmo estar falando grandemente ao seu coração, no meu coração, que nós possamos, né, estar atentos a sair desse círculo, né, em que muitas vezes vivemos de situações hereditárias, que o Senhor possa nos dar entendimento, nos iluminar, nos direcionar através da Tua palavra, para que possamos quebrar em nome de Jesus todo mal, né? Todo espírito hereditário, maligno de nossas vidas, nossa casa, nossa família. Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração, que o Senhor possa falar melhor ao seu coração. E a nossa frase do dia de hoje diz assim: se a jornada estiver pesada, manter seu olhar firme em Jesus trará paz. Então, querido, sempre, independente da situação que você esteja passando, se a jornada estiver pesada, né, o segredo é manter os olhos fixos em Jesus, que Ele é o príncipe da paz e Ele nos traz paz em meio a toda e qualquer situação, circunstância que estivermos passando, né? Olhe para o alto, olhe para o alvo, olhe para Jesus, olhe para o autor e consumador da nossa fé, que você vai receber, né, vitórias, você vai ter paz e tranquilidade para passar todo momento difícil. Em nome de Jesus, o Senhor há de transformar, ressignificar toda essa história. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Senhor Jesus amado, nos colocamos, Senhor, nesta manhã em Tua presença, reconhecendo, Senhor, que através de Ti podemos mudar a nossa história. Que o Senhor Jesus é o Deus que muda a história das nossas vidas, que quebra maldições hereditárias, legados, Senhor Jesus, geracionais são quebrados pelo poder do Teu santo nome. Senhor, que todo ciclo de maldição seja quebrado em nossas vidas, Pai, através da nossa entrega diária, da nossa busca, Senhor, de um relacionamento sincero contigo. Senhor, através de renúncia, Pai, que o Senhor possa transformar, renovar as nossas mentes, para que possamos avançar. Não nos deixe, Senhor, ficar andando em círculos. Tira tudo, Senhor Jesus, que não provém de Ti, das nossas mentes e corações. Ilumine os nossos caminhos, que possamos olhar para Ti,
sem nos distrair, Senhor, sem nos perder na caminhada. Sabemos, Senhor Jesus, que se a jornada estiver pesada, devemos focar em Ti, manter nosso olhar firme em Ti, Pai, e teremos paz e direção para continuar, Pai, a nossa caminhada de fé e obediência a Ti e a Tua palavra, Pai querido. Senhor, que possamos cada dia mais estar sendo obedientes, Senhor Jesus, à Tua palavra. Pai, ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a amar a Ti sobre todas as coisas. Tira tudo que não provém de Ti, não te agrada, Senhor, das nossas vidas, das nossas mentes, dos nossos corações. Que possamos, Senhor, verdadeiramente sermos instruídos, Senhor, direcionados, iluminados, guiados por Ti, por Tua palavra. Em nome de Jesus, neste momento, Pai, eu coloco em Tuas mãos cada amado, cada querido que acompanha os devocionais, Senhor, todos os dias. Pai querido, que eles possam ser cheios, Senhor, desse poder transformador da Tua palavra. Que eles possam, Senhor, ter discernimento para detectar, ó Pai, em suas vidas, qual seja, Senhor Jesus, legados geracionais que têm trago impedimento, que tem feito andar em círculos, ó Pai, que eles possam discernir, detectar e que o Senhor possa repreender em nome de Jesus, Pai, da vida desses amados todo mal, que eles possam, Senhor Jesus, parar de andar em círculos e, Senhor Deus, poder avançar, poder, Senhor Jesus, caminhar a passos largos, andando de glória em glória, vitória em vitória, sendo testemunhos, Senhor Jesus, vivo da Tua palavra, neste mundo, nessa terra, para todos, Senhor Jesus, amados que estão ao seu redor, que todos possam ver, Senhor Jesus, a diferença do antes, Senhor, do agora, em nome de Jesus. Pai, abençoa, transforma, ressignifica, Senhor, essa história. Eu te peço, te louvo, te agradeço por esta palavra, por esta manhã. Muito obrigada, Senhor, por cada querido. Eu te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, meus amados, um beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se o Senhor se nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.